Você é contador de entidade sem finalidade de lucro e notou que na escrituração contábil fiscal que você fez para o ano calendário de 2018 e a que você está fazendo agora no ano calendário de 2019, tem algumas diferenças para aquela entidade que não está obrigada à entrega da ECD e aí indica a opção L lá na ECF e não está entendendo muito bem por que aconteceram essas alterações? Bom, eu vou explicar para você todo o enredo, todo o imbróglio que trouxe nós até o momento que estamos hoje. A ECF, para a entidade imune ou isenta, ela é obrigatória, independente do quanto você tem de receita bruta anual. Então, a gente tem lá na ECD a dispensa de apresentação se a receita bruta anual não ultrapassar 4.800.000, mas na ECF a gente não tem esse limite. E na ECF, a gente vai indicar, então, a opção C, se você estiver obrigado à entrega da ECD, e a opção L para quem estiver desobrigado. Mas antes de explicar isso, deixa eu mostrar então dentro da ECF quais as informações que ele nos solicita e depois eu vou explicar então essa modificação da ECF que ocorreu agora em 2020, relativa ao ano calendário 2019, mas a mudança foi agora em 2020. Eu vou explicar quando aconteceu, o porquê aconteceu e aonde você vai enxergar isso. Para isso, eu vou entrar lá na ECF, mas eu vou utilizar a versão anterior. Eu vou estar utilizando uma versão da ECF que não é a que você baixa no site hoje lá do SPED, porque eu quero justamente mostrar o como estava sendo demonstrado, né? O como estava sendo apresentado dentro do programa da ECF e o como está agora, neste momento. Então, vamos abrir aqui o programa da ECF. Aqui no programa da ECF, então, como você pode observar, a gente pode importar arquivo ou fazer manualmente. Eu vou fazer uma simulação de um arquivo aqui manualmente com vocês, porque eu quero mostrar como que a ECF vai se comportar para as entidades que são imunes ou isentas, tá? Então, aqui a gente vai colocar, essa versão é a versão 6.0.0, tá? É a versão que está dentro do layout 6, foi a primeira versão do PGE da ECF para o layout 6 e depois eu vou baixar a versão atual para a gente comparar o que estamos fazendo agora com o que eles alteraram agora no mês de julho, tá? Em relação às entidades imunes isentas. Então eu vou colocar aqui o CNPJ, vou colocar um CNPJ qualquer. Vou colocar, por exemplo, Associação de Pais e Professores de São José, sei lá. Tô inventando o nome, tá, gente? Isso aqui é o que menos importa. Regular e normal. Não tem situação especial de cisão, fusão, incorporação, extinção, nada disso. A data vai do 1/1 a 31/12. E é aqui no registro 0010 que a gente tem que prestar atenção. Bom, no 0010 ele vai perguntar se a entidade é imune ou isenta. A gente vai colocar aqui que ela é isenta. Qual que é a diferença entre imunidade e isenção? A imunidade está prevista na Constituição Federal, no artigo 150. A isenção é prevista em lei, lá na Lei 9.532, tá? Imunidade, basicamente entram partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, né? Entram também e os templos de qualquer culto. Igreja evangélica, igreja católica, centro espírita, centro de umbanda, todo tipo de religião, né? Entra então na imunidade. E a isenção entrariam então as associações civis, né? As associações de modo em geral, os sindicatos patronais também entram na isenção, tá? Então, em resumo, seria isso. Então, eu vou colocar aqui que ela é uma entidade isenta. E aí ele vai perguntar, tipo da escrituração. A simulação que nós vamos trabalhar nesse vídeo hoje é de uma entidade desobrigada da ECD. Porque se ela tiver obrigada à entrega da ECD, a ECD vai ser de recuperação obrigatória e a própria ECD vai montar balanço patrimonial e demonstração de resultado, tá? Por quê? O que a gente vai perceber que teve de modificação recente, que aconteceu agora em julho de 2020, diz respeito aos registros U100
e o 150 da ECF, que correspondem a balanço patrimonial, o 100, e o 150, que é a demonstração de resultado. E é nesses dois registros que eu vou focar nesse vídeo aqui, tá? Então, a gente vai simular uma desobrigada da ECD, opção L. Eu vou colocar aqui, então, que ela é uma associação civil e que ela não tem apuração de imposto de renda e nem contribuição social, ela é desobrigada. Quando a gente coloca essa combinação, que ela é uma entidade isenta, desobrigada da ECD, desobrigada da apuração do imposto de renda e desobrigada também da CSLL, e manda, né, e clica aqui em próximo, manda criar a escrituração, ele vai habilitar os registros para essa situação. E que registros que ele abre? O bloco 0, até porque bloco 0 ele abre para todo mundo, né? Que são os dados cadastrais, os dados da pessoa jurídica. Não vai ter bloco C seria a recuperação da ECD, como eu disse que está desobrigado, ele não abre, né? Ele abre o bloco E, mas que não vai ser preenchido, a gente não vai recuperar a ECF de período anterior. Não abre bloco J, que é mapeamento de plano de contas, não abre bloco K, que é essa transformação dos saldos contábeis em saldos referenciais, né? E aqui, ó, ele abre o registro U100 e o registro U150. E é aqui que muita gente causou estranheza, né? Porque, Juliana, até o ano passado, eu fazia a ECF de entidade munio-isenta, colocava que estava desobrigado da ECD, ele abria o registro U100 e U150 e a gente conseguia fazer preenchimento manual, né? Vamos ver aqui que eu quero mostrar para vocês. Você vinha aqui, ó. Saldo inicial da conta caixa era R$1.000, saldo final R$1.000. A gente conseguia fazer o preenchimento manual. Muito embora esse registro não constasse como obrigatório no manual da ECF, ele habilitava. Então, ele era de preenchimento facultativo. Tem certeza, Juliana, que ele era de preenchimento facultativo? Deixa eu mostrar para vocês o manual da ECF que estava em vigor antes da alteração que aconteceu em julho, tá? E aí eu também já quero dar algumas dicas para vocês aqui de como descobrir quando tem alteração do manual, porque nem sempre a Receita Federal divulga isso, e isso é importante saber. Então eu vou aqui na minha área de trabalho, onde ele está salvo. Se você observar aqui, ó, Manual de Orientação da ECF, esse manual eu baixei ele ano passado, quer ver? Propriedades do manual, detalhes. Olha só, ele diz aqui, o conteúdo é de 2/12 de 2019, e isso foi salvo em 13/12 de 2019, que foi a mesma época que eu baixei o manual da ECF. Assim que ele saiu em dezembro, eu fiz o download desse manual do layout 6. Então, vamos abrir ele para ver o que ele diz. Quando você entra no manual, e eu estou explicando tudo isso para dizer o como era e o como ficou, porque eu recebi muitas perguntas, muitas mensagens me falando assim, Ju, até o ano passado abria o balanço, abria a DR para entidade munio-isenta e agora não está abrindo mais. Por que não está abrindo mais? E é esse o objetivo, é explicar o porquê que não está abrindo mais, explicar o que alterou na regra, né? Se alterou, se não alterou, quando alterou. Então, isso tudo que eu quero explicar para vocês. Quando você entra aqui no manual, então, por exemplo, né? E você vem ler sobre pessoa jurídica imunizenta, ó, item 1.4, deixa eu só habilitar para edição. Então, esse manual, como eu falei, ele foi o primeiro que saiu do layout 6, né? Então, quando a gente clica aqui, ó, item 1.4, ele diz, ó, que é obrigatório para as imunes isentas, né? Desde o ano calendário de 2015, ó. Deixa eu aumentar aqui. Desde o ano calendário de 2015, as pessoas jurídicas imunes isentas estão obrigadas à entrega da ECF, e para as imunes isentas, né, que não estiverem obrigadas à entrega da ECD, o que elas obrigatoriamente tinham que preencher era isso aqui. Então, não tem o 100 e o 150 aqui, não tem. Por quê? Preenchimento do 100 e o 150, até então, ele constava como facultativo. Tem certeza, Juliana, que ele constava como facultativo? Dá uma olhada aqui. Vou mostrar para vocês a regra que está no manual. Eu estou indo lá dentro do 100, mas antes de vir para cá, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Ó, primeiro que ele diz aqui, mas não é isso que eu quero mostrar, mas ele diz aqui, ó, caso o bloco K não possua dados, né, o saldo final pode ser preenchido. Então, ele já previa que poderia ser preenchido manualmente. Mas não é aqui que eu quero mostrar, não. Eu quero mostrar em outro lugar, que é aqui, ó, tabela de registros.
Primeiro que ele diz aqui, né? Ele vai falar se o registro é obrigatório, o que ele é, né? Se ele é facultativo, obrigatório condicional, facultativo condicional. Então tá. Visto isso, vamos olhar dentro das regras de cada registro o que ele me diz. Olha só o que ele falava, né? Não fala mais. O que ele falava para o U100? Aqui, ó, U100, balanço patrimonial. Ele está dizendo que é facultativo, tá vendo aqui? Tá como facultativo. E ele diz aqui, ó, se no registro 0010 a forma de tributação for 8 ou 9, ou seja, imune ou isenta, e lá na forma de apuração for A, que é tributação do imposto de renda anual ou contribuição social anual, o registro U100 ele era obrigatório. Se não, o campo é facultativo. É o que ele está dizendo aqui. Então, até a versão desse manual aqui, e até esse layout 6 no PGE 6.00, ele abria, como você pode ver aqui dentro do programa DCF, ele abre e ele permitia preencher. Então, o que muita gente fazia nos anos anteriores, ano calendário 16, 17, 18, né? A pessoa vinha aqui e preenchia manualmente com os dados para o balanço e para a DR. Acontece que o U100 e o 150 não está mais habilitando, tá? Então, já nas versões 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5, não está mais abrindo isso daqui. E por que não está mais abrindo? Porque a regra mudou. Aí agora eu quero mostrar para vocês o que está lá no novo manual. E eu quero ensinar para vocês uma coisa também que eu acho bem importante, porque quando você entra em contato com a Receita e pergunta, teve mudança no manual? Eles dizem que não. Quer ver? Eu vou baixar o manual agora, a versão atual. Primeiro, eu vou lá na pasta e eu quero mostrar para vocês o seguinte. Propriedades. Lembra que eu mostrei a propriedade do arquivo que eu tinha pego em dezembro? Esse arquivo eu acabei de baixar, vocês viram, né? Olha só o que ele diz aqui. Conteúdo criado em 2/12/2019, salvo em 13/7. Eu tô gravando esse vídeo hoje, no dia 24/7. Esse arquivo eu estou baixando hoje, mas ele diz aqui que a última alteração desse arquivo foi em 13/7. Foi exatamente no dia 13/7 que eles alteraram a regra do manual. Vamos comparar? Vou abrir aqui o manual então. E eu quero que a gente faça essa comparação. Eu vou lá naquele mesmo registro que eu estava mostrando para vocês agora. Então, assim, ó, observem que esse arquivo que eu acabei de baixar, ele consta como atualização dezembro de 2019. Ele foi atualizado no dia 13/7. Vocês viram ali que eu mostrei para vocês. Ele foi atualizado no dia 13/7 pela Receita Federal. Mas aqui, quando você olha, ó, atualização dezembro de 2019. Chato, né? Bem chato isso acontecer, porque eles deveriam, se alteraram lá, eles deveriam ter alterado a data aqui para atualização julho de 2020, né? Mas infelizmente não foi o que ocorreu. Então vamos comparar esses dois arquivos. Deixa eu abrir aqui as tabelas, né, pra gente dar uma olhada. Aqui, ó, tabela de registros. Eu vou lá no U100 e eu quero que vocês comparem junto comigo. Porque é isso que eu faço, né? Quando tem alguma alteração, é isso que eu faço. Eu vou só minimizar aqui, gente, que eu quero colocar ele um ao lado do outro. Esse que está do lado direito é o novo manual e o do lado esquerdo é o antigo manual. Então, eu só vou minimizar porque eu quero colocar um do ladinho do outro para que você possa ver na sua tela e possa comparar. Então, olha só o que diz o U100 aqui. E olha só o que diz o U100 desse daqui. Tá vendo que mudou? Aqui eu tenho uma redação, aqui eu tenho outra redação. Agora, eles tiraram o facultativo daqui. Ó, aqui dizia que era facultativo, aqui me diz... Aqui, né, nesse momento, já tirou, então, essa questão do facultativo. Ou seja, ele não vai mais habilitar esse U100 e esse U150 quando você indicar que você não tem obrigatoriedade de entrega da ECD. Para mostrar isso para vocês dentro do PGE, eu vou baixar a nova versão do PGE. Deixa eu só fechar minha ECF, porque eu vou precisar instalar essa nova versão.
Então, percebam que a alteração aconteceu agora no dia 13 de julho, né? E eu tô mostrando isso porque realmente muitas pessoas faziam um preenchimento manual do balanço da DR e agora ele não vai estar mais lá. E eu já vou falar também sobre o Q100 logo mais. Deixa eu só baixar essa nova versão. Ó, vou baixar 6.0.5, eu estava usando a 6.0.0. Ambas são relativas ao layout 6. E aí, enquanto ele vai baixando ali, eu vou explicar a questão do Q100, tá? Vocês devem ter observado que abriu lá na minha ECF o registro Q100 para essa entidade imune ou isenta, mas o Q100 ele não é obrigatório. Vamos ver? Vou abrir até os dois manuais paralelamente aqui para vocês verem. Eu vou abrir aqui o registro Q100, então. E eu quero que vocês vejam a regra do Q100, porque embora ele abra, a gente não vai preencher. E por que que não? Porque a entidade ou imune ou isenta não vai fazer livro caixa. E o Q100, ele é livro caixa. Ó, aqui Q100. Olha só o que que ele diz aqui pra mim. Então, vamos olhar os dois manuais. Eu vou colocar um do ladinho do outro aqui. Este registro passou a existir no layout 2, a redação dos dois tá a mesma, tá? Este registro passou a existir no layout 2 da ECF, sendo de preenchimento facultativo para o ano calendário 2015 para as empresas do lucro presumido, mas ele é obrigatório para as empresas do presumido que alegam que não têm escrituração contábil irregular e que tiverem receita bruta anual acima de 1.200.000, tá? Aí ele vai explicar isso aqui, ó. Vai falar do 1.200.000, né? Vai falar da questão do presumido. Ó, aqui que ele fala, ó. Este bloco deverá ser preenchido para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido que aleguem que escrituram o livro caixa, é o que ele está dizendo aqui, e que tiverem receita bruta anual acima de 1.200.000, tá? Só lembrando que lucro presumido, segundo as normas contábeis, segundo o Código Civil, está obrigado à contabilidade regular, tá, gente? E quem faz contabilidade regular não faz livro caixa, né? Que ou faz uma coisa ou faz outra. E para quem é entidade imune ou isenta, existe também obrigatoriedade de escrituração contábil regular, tá? Então, não vai fazer livro caixa. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que embora ele habilite o Q100 dentro da ECF, no manual da ECF, ele diz que o Q100 ele não é obrigatório para imunizenta, tá? Ele vai ser obrigatório somente para aquela empresa do presumido que rasgou o Código Civil, né? Rasgou o artigo 1179 do Código Civil e alega que faz livro caixa. Olha que loucura, né? Que bonito. Não tá aplicando as regras de contabilidade, não tá aplicando o Código Civil. Bom, gente, eu tô botando aqui para instalar e eu tô fazendo em tempo real, eu tô conversando com vocês e fazendo em tempo real porque eu não quero editar esse vídeo, eu quero que vocês vejam que eu estou instalando a ECF versão 6.0.5, tá? Então eu não quero editar esse vídeo, eu quero que vocês vejam exatamente o que eu tô fazendo. Pronto, instalamos. Agora eu vou abrir a ECF versão 6.0.5. E aí eu quero que vocês vejam o que vai acontecer com a entidade imune ou isenta. Né? Que nessa versão nova, como vocês viram, o manual foi alterado no dia 13 de julho. E nas versões novas, nas versões 6.0.3 em diante, 6.0.4 e a 6.0.5, ele não habilita mais o 100 e o 150. Então, ó, a gente agora está com a versão 6.0.5, como vocês podem ver. E eu vou abrir agora essa associação. Ó, ele me perguntou se eu quero atualizar, né? Então, ele vai atualizar as informações. E quando eu entro aqui em visualizar os dados, eu vou entrar aqui no IRPJ, observem que não tem mais o 100, o 150, tá? Então, por que o PGE da ECF não traz mais o 100 e o 150 para preenchimento facultativo da entidade imune ou isenta que está desobrigada da entrega da ECD? Porque a Receita Federal alterou o manual da ECF no dia 13 de julho de 2020. É por este motivo, tá bom? Então, desde então, a gente não tem mais nem como preencher. Na verdade, antes ele não era preenchimento obrigatório, ele era facultativo, mas a recomendação era que se preenchesse, uma vez que seria uma forma de eu demonstrar que eu cumpro
com o que prevê o artigo 12 e o artigo 15 da Lei 9.532. O que diz o artigo 12 e o artigo 15 da Lei 9.532, Juliana? Para a gente finalizar com chave de ouro, deixa eu mostrar para vocês, então, o que diz esses artigos. O artigo 12, no parágrafo 2º, a linha C. Então, artigo 12, parágrafo 2º, a linha C. Ele fala que é condição para manutenção da imunidade ou da isenção a manutenção da escrituração contábil regular, ou seja, livro, diário, livro, razão, tá? Então, quando o 100 e o 150 ele habilitava de forma facultativa, eu recomendava o preenchimento porque era uma forma da gente mostrar que, sim, mantemos a contabilidade regular, tá? Só que agora ele nem habilita, então não tem como preencher. Então, o que a imunizenta vai fazer? Ela vai preencher a DOAR, né, que é o X390, ela vai preencher o Y540, que são as receitas por KNAI preponderante, o Y612, que são as remunerações pagas a dirigentes, conselheiros, né, os associados, etc, tá? Só tomando cuidado que a entidade imune ou isenta, via de regra, não pode remunerar dirigentes e conselheiros, salvo a exceção prevista nesse mesmo artigo 12 aqui da Lei 9.532, tá? Aqui ele traz uma exceção a essa regra, mas via de regra não pode remunerar. E aí nesse Y612, né, é onde você preenche, se tiver algum tipo de rendimento, alguma remuneração paga a esses dirigentes ou conselheiros, você vai colocar aqui. Então, basicamente, o que tu vai preencher para uma imunizenta? A ficha cadastral, bloco 0, a DOAR, X390, e esses dois registros aqui do bloco Y. O Q100 você não preenche porque você não tem livro caixa. E não vai ter balanço no INDR para preencher a partir, então, dessa versão 6.0.3, a partir dessa atualização ocorrida no dia 13 de julho de 2020, como eu mostrei para vocês ali no manual. Certo, gente? Então, esse vídeo ficou um pouco longo. Pode ser que tenha ficado também um pouco confuso, porque são várias regrinhas, mas eu me vi na obrigação de falar um pouco sobre isso, de explicar essas alterações, porque muita gente ficou com aquela sensação de tô ficando doido, será? Não era diferente antes? Era, antes ele abria o 100 ou 150 e agora não abre mais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Se você gostou, mande para o seu colega, inscreva-se aqui no canal, aperta no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e até a próxima!